Há um peso invisível que atravessa este tempo e quase ninguém consegue nomear. Não é apenas cansaço, nem só sofrimento pessoal. É um desconforto mais profundo, que parece ecoar no mundo inteiro. O advento revela algo que muda completamente essa percepção. Não estamos diante de um atraso de Deus, mas diante de um momento decisivo da história espiritual. Romanos afirma que a criação inteira geme, não por estar perdida, mas porque algo está prestes a ser revelado. E este vídeo vai mostrar por que esse gemido tem sentido, porque ele não é sinal de derrota e porque você sente essa inquietação mesmo sem saber explicar. Ao longo do que você vai ouvir, ficará claro que a espera não é vazia, que o sofrimento atual não é o capítulo final e que existe uma ligação direta entre este tempo de advento, a sua vida e uma promessa que já está em movimento. Se você permanecer até o final, compreenderá por que a esperança cristã não depende do que se vê, e por que abandonar a espera agora pode significar perder o entendimento mais profundo da redenção que se aproxima. O gemido descrito por Paulo em Romanos não nasce do desespero, mas da consciência espiritual de que a criação foi feita para algo maior do que aquilo que hoje manifesta. Na linguagem bíblica, gemer não significa protestar contra Deus, mas reconhecer que a obra ainda não alcançou sua plenitude. A criação não geme porque está morrendo, mas porque está viva e sente que a promessa ainda não foi totalmente revelada. Esse gemido carrega expectativa, não derrota. Ele revela que existe uma ordem divina inscrita no mundo, uma direção clara, ainda que invisível aos olhos apressados. No tempo do advento, essa realidade se torna ainda mais evidente, porque este não é um tempo de respostas imediatas, mas de espera consciente. A criação ensina que esperar não é cruzar os braços, mas permanecer alinhado à promessa, mesmo quando o cumprimento ainda não se vê. O ser humano sente esse mesmo gemido quando percebe que nenhuma conquista, nenhuma estabilidade ou nenhuma solução rápida consegue preencher aquilo que foi prometido por Deus. Esse desconforto interior não é sinal de fracasso espiritual, mas prova de sensibilidade à esperança. O problema surge quando esse gemido é interpretado como algo negativo e imediatamente silenciado pela pressa, pelo excesso de estímulos ou pela tentativa de controlar o tempo divino. Quando isso acontece, a dor deixa de ensinar e passa apenas a cansar. O advento, porém, resgata o sentido correto desse gemido, revelando que ele não aponta para o fim, mas para algo que está sendo preparado. E é exatamente aqui que a compreensão muda, porque a dor que parecia inútil começa a revelar que não é destruição, mas processo, conduzindo ao próximo ponto, onde o sofrimento deixa de ser visto como colapso e passa a ser entendido como nascimento. Quando Paulo fala do sofrimento da criação, ele não usa a linguagem do fim, mas a linguagem do nascimento. Isso muda tudo. A criação não está em colapso, ela está em trabalho de parto. Essa é uma imagem que muitos ignoram porque o parto envolve dor, tensão e espera, mas também envolve sentido. Dor de parto não é sinal de morte, é anúncio de vida. No advento, essa leitura se torna ainda mais profunda, porque este tempo litúrgico não celebra um Deus que chega sem preparação, mas um Deus que permite que a humanidade atravesse o processo da espera para reconhecer o valor daquilo que nasce. O sofrimento, quando visto fora dessa perspectiva, parece apenas um peso injusto. Dentro da lógica bíblica, porém, ele se torna um sinal de que algo está sendo gerado no silêncio. A criação sente esse processo porque ela mesma foi submetida à transitoriedade, não por escolha própria, mas pela esperança de libertação. Isso significa que a dor não é o destino final, mas uma etapa inevitável entre a promessa e a glória. O advento educa o coração para não confundir contração com condenação. Toda contração prepara espaço para algo novo. O problema é que muitos desistem exatamente nesse ponto, interpretando o desconforto como sinal de abandono divino. Paulo ensina o contrário. Ele afirma que a criação sofre agora porque sabe que será libertada. Essa consciência transforma a forma de atravessar a dor.
O sofrimento deixa de ser um beco sem saída e passa a ser um corredor estreito que conduz a algo maior. Quem entende isso não tenta fugir da espera, mas aprende a atravessá-la com sentido. E essa compreensão abre caminho para um ponto ainda mais delicado, porque leva à pergunta que muitos evitam: se Deus prometeu redenção, por que o silêncio parece tão longo e tão intenso durante esse processo? O silêncio de Deus durante a espera não é ausência, é gestação. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque o ser humano associa silêncio à negação. No entanto, na lógica bíblica, Deus age de forma mais profunda justamente quando parece não falar. Paulo revela que a criação foi submetida a esse tempo não por castigo, mas por esperança. Isso significa que o silêncio não interrompe o plano, ele o aprofunda. No Advento, esse silêncio ganha um significado particular, porque é o tempo em que Deus parece oculto, enquanto tudo está sendo preparado. O mesmo Deus que se fez carne em Belém passou séculos em promessa antes de se manifestar. O silêncio que antecede a redenção não é vazio, é carregado de intenção. Ele forma a alma para reconhecer o valor do que virá. Quando Deus silencia, Ele não está distante, está trabalhando em níveis que não podem ser apressados. O problema surge quando o coração humano tenta preencher esse silêncio com respostas rápidas, distrações constantes ou soluções que anestesiam a espera. Nesse momento, perde-se a capacidade de discernir o que está sendo gerado. O Advento confronta essa pressa e ensina que nem tudo o que é vivo faz barulho. Há processos espirituais que exigem recolhimento, maturação e confiança. A criação permanece gemendo nesse silêncio porque sabe que ele não é definitivo. Ela espera porque foi ensinada a confiar no desfecho. Essa mesma confiança é exigida do ser humano, que muitas vezes quer resultados sem atravessar o processo. Quando se compreende que o silêncio de Deus é parte da redenção, a espera deixa de ser angustiante e passa a ser formativa. E essa percepção conduz a um ponto ainda mais exigente, porque revela que a verdadeira esperança não se sustenta no que é visível, mas justamente naquilo que ainda não pode ser visto. A esperança que Paulo descreve não se apoia naquilo que os olhos conseguem alcançar, mas no que ainda está oculto. Ele afirma que, se já se vê, já não é esperança. Essa afirmação confronta diretamente a lógica humana, que busca segurança no imediato e no palpável. No tempo do Advento, essa tensão se torna ainda mais evidente, porque tudo convida à antecipação, enquanto a liturgia convida à espera. A esperança cristã não nasce da evidência, nasce da confiança. Ela se sustenta não porque a situação é favorável, mas porque a promessa permanece verdadeira. A criação inteira espera exatamente dessa forma. Ela não vê a libertação, mas continua gemendo porque sabe que ela virá. Esse tipo de esperança exige maturidade espiritual, porque não oferece garantias visíveis nem prazos definidos. Ela pede permanência. O problema é que muitos confundem esperança com expectativa. A expectativa depende de resultados rápidos. A esperança bíblica depende da fidelidade de Deus. Quando a expectativa não se cumpre, ela gera frustração. Quando a esperança é provada, ela gera perseverança. O Advento educa o coração para essa diferença, ensinando que esperar não é passividade, mas resistência interior. É manter-se fiel mesmo quando tudo parece contradizer a promessa. Essa esperança invisível purifica a fé, porque elimina a necessidade de controle. Ela ensina a confiar no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Quem aprende a esperar dessa forma, deixa de medir a vida apenas pelo que acontece e passa a interpretá-la à luz do que foi prometido. E essa mudança de perspectiva conduz a um ponto decisivo. Ela revela que a espera não é apenas um intervalo, mas um verdadeiro processo de formação espiritual. O Advento revela que a espera não é um espaço vazio entre dois acontecimentos, mas um tempo ativo de formação interior. Paulo deixa claro que a criação não apenas aguarda a redenção, ela é moldada enquanto espera. Esse princípio é profundamente contracultural.
Porque o ser humano foi treinado a medir valor pelo resultado final e não pelo processo. No entanto, na lógica de Deus, aquilo que se forma durante a espera é tão importante quanto aquilo que será recebido ao final. O advento funciona como um treinamento da alma, um tempo em que a pressa é confrontada e o coração é educado para não desistir quando não há sinais visíveis de mudança. A criação permanece submetida à transitoriedade porque, nesse estado, aprende a desejar a libertação correta, não substitutos temporários. O mesmo acontece com o ser humano. Quando tudo se resolve rápido demais, não há maturação, apenas alívio momentâneo. A espera prolongada, por outro lado, revela intenções, purifica desejos e expõe falsas esperanças. Paulo afirma que a criação espera com paciência, e essa paciência não é resignação, é fidelidade sustentada ao longo do tempo. No advento, essa paciência ganha um sentido litúrgico e existencial, pois ensina que Deus não forma filhos apressados, mas filhos preparados. A espera corrige expectativas distorcidas e realinha o coração à promessa verdadeira. Muitos querem a redenção sem passar pela transformação, mas a Escritura mostra que uma coisa não acontece sem a outra. A criação aceita o processo porque confia no desfecho. O ser humano, porém, frequentemente tenta encurtar o caminho, perdendo o que só a espera poderia produzir. Quando essa verdade é compreendida, a espera deixa de ser tolerada e passa a ser assumida como parte do plano. E essa consciência conduz a um ponto ainda mais profundo. Ela levanta uma pergunta inevitável. Se a criação espera com tanta fidelidade, o que ela sabe que o ser humano parece ter esquecido? A criação permanece em espera porque ela reconhece algo que o ser humano muitas vezes esquece. O tempo pertence a Deus. Paulo revela que a criação foi submetida à esperança, não à confusão. Ela não tenta acelerar o processo, nem busca atalhos. Ela simplesmente permanece fiel ao curso para o qual foi destinada. O ser humano, por outro lado, vive constantemente em conflito com o tempo. Quer resultados imediatos, respostas rápidas e sinais constantes de confirmação. Essa ruptura com o ritmo divino gera ansiedade, frustração e perda de sentido. O advento confronta diretamente essa postura, porque convida o coração a reaprender a esperar. A criação ensina sem palavras que esperar não é estar parado, mas estar alinhado. Ela se move dentro do tempo certo, respeitando estações, ciclos e maturações. O ser humano, quando ignora essa lógica, tenta colher antes da hora e acaba se decepcionando com frutos imaturos. Paulo mostra que a criação espera porque confia que a libertação virá no momento exato. Essa confiança não nasce da compreensão total, mas da submissão ao plano divino. O esquecimento humano começa quando se perde essa submissão e se tenta controlar aquilo que pertence apenas a Deus. O advento restaura essa memória espiritual, lembrando que a redenção não depende da pressa humana, mas da fidelidade divina. Quando o coração se realinha ao tempo de Deus, a espera deixa de ser opressiva e passa a ser ordenadora. Ela coloca cada coisa em seu devido lugar, e essa reorganização interior prepara o terreno para uma compreensão ainda mais exigente, porque revela que a redenção não começa apenas no momento da libertação final, mas já atua silenciosamente enquanto se espera. A redenção que Paulo anuncia não começa no instante em que tudo se resolve. Ela já está em ação enquanto a espera acontece. Essa é uma das verdades mais ignoradas do texto, porque o ser humano costuma associar redenção apenas ao resultado final. No entanto, a Escritura mostra que Deus não atua apenas no desfecho, mas no processo. A criação inteira geme porque já foi tocada pela promessa, mesmo sem ainda experimentar sua plenitude. Isso significa que a esperança não é apenas futura, ela já exerce efeito transformador no presente. O advento revela exatamente esse movimento silencioso. Enquanto se espera a manifestação plena, algo já está sendo ajustado, purificado e reorganizado interiormente. A redenção começa quando o coração aprende a permanecer fiel
mesmo sem garantias visíveis. Ela age quando a alma deixa de buscar soluções imediatas e passa a confiar no agir progressivo de Deus. Muitos acreditam que nada está acontecendo durante a espera, mas Paulo ensina o contrário. A criação não espera de forma passiva, ela é sustentada pela esperança enquanto aguarda a libertação. Isso significa que a própria espera já carrega sinais da redenção em curso. O problema surge quando o ser humano só reconhece a ação de Deus quando algo externo muda. Nesse caso, perde-se a capacidade de perceber o que está sendo transformado por dentro. O advento educa o olhar para reconhecer esse agir discreto, porém profundo. Ele ensina que Deus começa a libertar antes mesmo de remover completamente o peso. A redenção já se manifesta quando o sofrimento não destrói a fé, quando a espera não anula a esperança e quando o silêncio não rompe a confiança. Essa compreensão muda a forma de atravessar o tempo, porque revela que nada é desperdiçado no plano divino. E essa verdade conduz a um ponto ainda mais desconfortável, pois expõe por que este tempo se torna tão pesado para aqueles que perderam a capacidade de esperar. Este tempo se torna especialmente difícil para quem desaprendeu a esperar. Paulo descreve uma criação que geme com paciência, mas o coração humano moderno foi treinado para rejeitar qualquer forma de espera prolongada. Quando a esperança é substituída pela urgência, o sofrimento deixa de ter sentido e passa a ser apenas um peso insuportável. O advento revela esse contraste de forma clara. Ele propõe um ritmo que vai na direção oposta da pressa, enquanto o mundo exige respostas imediatas e alívios rápidos. Quem não suporta a espera tende a interpretar o silêncio de Deus como indiferença e o sofrimento como abandono. Paulo mostra que essa leitura é equivocada. A criação continua esperando porque sabe que o gemido não é eterno. O ser humano, porém, ao perder a referência da promessa, tenta encurtar o caminho e acaba se esgotando. A dificuldade não está no sofrimento em si, mas na incapacidade de permanecer quando não há controle. O advento expõe essa fragilidade, convidando à reconciliação com o tempo de Deus. Quando a espera é rejeitada, a ansiedade ocupa o lugar da esperança. Quando a ansiedade governa, tudo parece urgente, mas nada amadurece. A criação não vive esse conflito porque permanece submissa à ordem divina. O ser humano sofre mais quando tenta dominar o tempo do que quando aprende a atravessá-lo. Paulo aponta que a libertação virá, mas ela exige paciência. Essa paciência não é passividade, é resistência espiritual. O advento forma essa resistência, ensinando que quem não aprende a esperar acaba desistindo antes de compreender o que Deus está realizando. E essa constatação conduz ao último ponto, onde o gemido deixa de ser apenas dor e se transforma na revelação da glória que estava sendo preparada. O gemido que atravessa a criação não termina em frustração, ele culmina em revelação. Paulo afirma que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser manifestada. Essa glória não surge de forma abrupta, ela é preparada no silêncio, na espera e na fidelidade mantida ao longo do processo. O advento conduz exatamente a esse ponto, onde aquilo que parecia apenas dor começa a revelar seu verdadeiro sentido. O gemido não é esquecido, ele é transformado. A criação não geme para sempre, ela geme até que a redenção se manifeste plenamente. Esse é o horizonte que sustenta a esperança cristã. A glória futura não anula o sofrimento passado, mas o ressignifica. Tudo o que foi atravessado ganha novo significado quando visto à luz da promessa cumprida. O advento ensina que a espera não termina em vazio, mas em encontro. Deus não ignora o gemido, ele o conduz. A glória que será revelada não é apenas um prêmio futuro, mas a confirmação de que nenhum momento de fidelidade foi em vão. Quando essa glória se manifesta, torna-se claro que a dor não foi desperdício, que a espera não foi atraso e que o silêncio não foi ausência. Tudo esteve a serviço da redenção. Paulo aponta para esse desfecho para sustentar aqueles que ainda caminham.
A criação inteira aguarda esse momento, e o ser humano é chamado a aguardar com ela, não com desespero, mas com esperança firme. É nesse ponto que o advento encontra seu sentido mais profundo. Não como simples preparação para uma data, mas como aprendizagem espiritual da espera que conduz à vida plena. O advento não termina com uma explicação, termina com um convite. Paulo não escreve Romanos para satisfazer a curiosidade humana, mas para sustentar quem ainda está no caminho. A criação inteira continua esperando porque sabe que a história não está encerrada. Esse tempo ensina que a maior tentação não é sofrer, mas desistir antes da revelação. A espera cristã não é ingênua, ela é perseverante. Ela permanece mesmo quando o gemido se prolonga, mesmo quando a resposta parece distante. O advento chama o coração a não fugir desse processo, a não anestesiar a dor nem acelerar o tempo de Deus. Ele convida a permanecer, porque é na permanência que a esperança se fortalece. A redenção prometida não falha, mas ela exige fidelidade até o fim. Quando se entende isso, a espera deixa de ser um fardo e se torna um lugar de encontro com Deus. O gemido não é negado, mas acolhido como parte do caminho. A criação não tenta escapar do processo, ela confia no desfecho. O ser humano é chamado a fazer o mesmo. Permanecer no advento é aprender a esperar sem perder a fé, a atravessar o silêncio sem abandonar a esperança, e a viver o presente à luz da glória que será revelada. É nesse ponto que a espera se transforma em preparação verdadeira, não apenas para o nascimento de Cristo, mas para a própria redenção da vida. Quem aceita esse convite já começa a experimentar, mesmo agora, os sinais da libertação que se aproxima. Finalmente, o tempo do advento conduz a uma escolha silenciosa, porém decisiva. Depois de compreender que o gemido não é derrota, que a dor não é colapso, que o silêncio não é abandono e que a espera não é inútil, resta decidir se essa verdade será apenas escutada ou realmente assumida. Paulo escreve para lembrar que a criação inteira continua esperando, porque confia no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Esse é o ponto final da reflexão, mas não o fim do caminho. O advento não promete ausência de sofrimento, promete sentido. Ele não apressa a redenção, prepara o coração para reconhecê-la. A glória que será revelada não pertence apenas ao futuro distante. Ela começa a iluminar o presente de quem permanece fiel. A espera não elimina o gemido, mas impede que ele se transforme em desespero. Quando o coração aceita viver nesse tempo com consciência, a ansiedade perde força e a esperança ganha raiz. A criação inteira aguarda, e o ser humano é convidado a aguardar com ela, não como quem resiste ao tempo, mas como quem confia no desfecho. O advento, então, deixa de ser apenas um período litúrgico e se torna uma postura interior. Esperar passa a ser um ato de fé. Permanecer se torna uma declaração silenciosa de confiança. E a redenção, que parecia distante, começa a ser percebida não apenas como promessa futura, mas como realidade que já sustenta cada passo de quem escolhe não desistir antes da revelação.